Olá, meus amigos, meus inimigos, meu nome é Mirela De Lázari e eu tô aqui para o nosso shot de conteúdo, uma dosinha de prosa, e hoje a gente vai falar de temperamento. Eu vim falar para vocês sobre a teoria moral, qual a relação de temperamento com a teoria moral, porque os temperamentos ficaram famosos, já caiu nas graças do povão. Todo mundo conversa sobre temperamento, sabe o seu, fala lá as características básicas, mas da onde surgiu isso? De onde sai a doutrina dos temperamentos? Então, a doutrina dos temperamentos nasce com Hipócrates. Hipócrates era o pai da medicina, chamado pai da medicina. Até hoje, quando o pessoal vai se formar, eles fazem lá um discurso, que é, inclusive, um discurso do Hipócrates. E ele, ali naquele período, né, a gente está falando ali de 500 anos antes de Cristo, ele começa a perceber que determinados corpos tinham um excesso de humor. E vem daí a gente falar bem-humorado, mal-humorado. E esse humor era um líquido. Cada um do temperamento era um tempero, uma mistura desses humores, né? Todos nós temos os 4 humores, e a teoria humoral é a teoria dos 4 humores, mas este tempero, né, desses humores ganha o nome de temperamento. Como se dá isso? Hipócrates vai nos ensinar. Ele diz que determinados corpos possuem mais sangue. E a gente não está falando especificamente só do sangue, igual a gente corta, sai vermelhinho, não. Tem pessoas que interpretam isso que ele dizia com relação ao plasma, mas o nome é o sangue. Então, determinadas pessoas tinham um humor em excesso, e esse humor em excesso era o sangue. Essa pessoa, ela tinha uma característica física. Isso é importante deixar claro. O nosso temperamento é uma característica física. Não está ali no nosso caráter, não está na nossa personalidade. Muita gente fala, o temperamento é a minha personalidade. Não, o temperamento é uma característica física, né? Ele mora no que é material em nós. É uma constituição fisiológica, para usar o termo do padre Rui Marinho. Então, Hipócrates percebe que aquele corpo que tinha mais sangue era um corpo mais quente e mais úmido. Isso é importante a gente se atentar, porque Hipócrates vai usar todo o quaternário, né? Os principais elementos, as principais qualidades, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a teoria moral, conhecendo essas qualidades, esses elementos. E ele vê essa correspondência do sangue com as qualidades quentes e úmidas. Estudando um pouco mais, ele percebe que existe um corpo que tem uma bilis amarela em excesso, um corpo bilioso. Esse corpo é chamado de colérico por causa da cólera, né? Cólera é o nome para bilis, por isso colérico e melancólico. O colérico é a bilis amarela, o melancólico é a bilis negra. Esse corpo desse temperamento colérico, ele era um corpo mais quente, como o sanguíneo, mas mais seco. Ele perde umidade e fica mais seco. Ainda no campo da secura, Hipócrates observa que alguns corpos são frios e secos. E esse corpo tinha mais bilis negra. E esse corpo era o chamado melan é negro, é bilis, bilis negra. Então, melancólico era esse temperamento que tinha esse excesso de secura e de frieza. E para finalizar, ele notou um outro corpo que tinha uma maior quantidade de fleuma. O que é essa fleuma? O fleugma, né? É um excesso de humor úmido mais frio. Hipócrates observa isso e observa que essas diferenças que estão ali naqueles humores promovem diferenças fisiológicas naquelas pessoas que dão inclinações diferentes para elas. Emocionais? Não. Isso a gente só vai conhecer lá em Galeno. Por enquanto, Hipócrates só percebe as inclinações do corpo. Doenças que são propícias, formas desse corpo andar, falar, respirar. E é assim que nasce a teoria dos 4 humores, ou teoria moral, ou o temperamento, que a gente tanto gosta de ouvir falar. Esse foi nosso shot de conteúdo.